Saber Direito desta semana, a gente fala sobre direito constitucional. Vamos aprender sobre teoria geral, controle difuso e concentrado, controle estadual e muito mais. As aulas são com o professor Gustavo Fernandes. Olá, eu sou Gustavo Fernandes e este é o Saber Direito. Hoje vamos falar da segunda parte do controle concentrado de constitucionalidade das leis e dos atos normativos. Vimos em aula anterior todos os principais detalhes da ação direta de inconstitucionalidade. Vimos também que o controle concentrado perante o Supremo Tribunal Federal pode ser provocado não apenas pela ADI, a ação direta de inconstitucionalidade, mas também por meio de outras ações. Nesta aula, estudaremos a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, chamada de ADO, e a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF. Vamos iniciar com o estudo da ação declaratória de constitucionalidade. Primeiro, algumas considerações iniciais. Esta ação não estava prevista no texto originário da Constituição de 88. Foi uma criação da Emenda Constitucional número 3, de 1993. Esta emenda incluiu, então, no artigo 102, inciso 1, a linha A competência do Supremo para processar e julgar originariamente a ação declaratória de constitucionalidade de leis e atos normativos federais. Primeira coisa, a ação declaratória de constitucionalidade é praticamente uma irmã gêmea da ação direta de inconstitucionalidade. Fala-se na doutrina que se trata de ações de cunho diverso e reverso, ações ambivalentes que levam a um mesmo resultado a depender da decisão judicial. Veja-se que se o Supremo Tribunal Federal julga improcedente uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADI, o resultado será o reconhecimento da constitucionalidade da lei, que é o mesmo efeito do julgamento de procedência da ADC, da ação declaratória de constitucionalidade. E o contrário também se aplica. O julgamento de improcedência da ADC resulta na inconstitucionalidade da lei, como se fosse uma procedência na ADI. Por isso, quase tudo que eu falei em relação à ação direta de inconstitucionalidade se aplica à ação declaratória de constitucionalidade. Porém, com algumas pequenas diferenças que a gente vai tratar a partir deste momento. Antes de falar das semelhanças e das diferenças de maneira bem objetiva, eu gostaria de destacar a principal finalidade da ação declaratória de constitucionalidade. Segundo o professor e ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o objetivo da ADC é tornar a presunção relativa de constitucionalidade de leis em presunção absoluta. Como isso funciona? Veja que uma lei editada pelo Congresso Nacional pode ser questionada em julgamentos subjetivos, em ações comuns, perante os juízes e tribunais do país, não como pedido principal, mas como uma questão incidental para o julgamento da causa sob litígio. Nesses casos, é possível que os juízes e tribunais comecem a entender que determinada lei ou determinado ato normativo é inconstitucional. Poderá haver divergência. Alguns juízes entendem que o ato é constitucional, outros entendem que é inconstitucional. Isso causará um estado de insegurança jurídica, de incerteza jurídica. E é aí que entra a ADC, a ação declaratória de constitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, de uma vez por todas, irá reconhecer que aquela norma é constitucional. E os efeitos vinculantes dessa decisão obrigarão os juízes e tribunais a adotarem a posição firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Esse, portanto, é o objetivo da ação declaratória de constitucionalidade.
Semelhanças com a ação direta de inconstitucionalidade. Primeiro, a competência. Ambas são processadas e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Veremos que no âmbito estadual também é possível a implementação de ADC para julgamento perante os tribunais de justiça estaduais e distrital. Além da competência, a legitimidade para agir é a mesma, é a mesmíssima. Aliás, uma dica valiosa para quem estuda para concursos públicos é que a legitimidade para a ADI, a ADC, a ADO e a ADPF é a mesma. É o mesmo rol do artigo 103 da Constituição que incide para essas 4 ações, sem nenhum complemento ou sem nenhuma diminuição. No que tange à ação declaratória de constitucionalidade de leis e atos normativos, essa semelhança em relação aos legitimados se deu por força da Emenda Constitucional 45 de 2004, que ampliou o rol originário, estabelecendo que os mesmos legitimados para ADI poderão ajuizar a ADC. Não poderia ser diferente, já que são ações que são muito parecidas, apenas com sinais trocados. Aliás, essa questão de sinais trocados entre essas ações acaba permitindo, é aceito pelo Supremo Tribunal Federal, que haja uma cumulação de ações. É possível cumular uma ação direta de inconstitucionalidade com uma ação declaratória de constitucionalidade, para que elas tramitem em conjunto. E mais do que isso, é possível que em uma única e mesma ação, a parte legitimada faça um pedido de declaração de inconstitucionalidade de alguns artigos, ao mesmo tempo em que faz pedidos da declaração da constitucionalidade de outros artigos, ou seja, pedidos de ADI e de ADC em uma única ação. Isso é admitido pelo Supremo Tribunal Federal também. Agora, em relação às diferenças, quais são as diferenças da ADI para a ADC? São basicamente 4 diferenças. A primeira diferença está no objeto. Vimos que a ação direta de inconstitucionalidade é cabível em face de leis e atos normativos federais e estaduais. Excepcionam-se apenas os municipais. Já na ação declaratória de constitucionalidade, nos termos da Constituição Federal, apenas as leis e atos normativos federais podem ser objeto desta ação. Uma segunda diferença está na não participação do advogado-geral da União. Na ADI, a participação do advogado-geral da União é imprescindível. Não pode ser dispensada, porque o advogado-geral da União realiza o papel de curador da constitucionalidade das leis e atos normativos. Ele irá defender a constitucionalidade daquele ato que está sendo impugnado. Já na ação declaratória de constitucionalidade, não há essa necessidade, porque o próprio autor da ação, o próprio requerente, está pedindo a declaração da constitucionalidade da lei, está defendendo a sua validade e compatibilidade com a Constituição. Então, não há a participação do advogado-geral da União. Uma terceira diferença diz respeito a um requisito processual específico que está previsto no artigo 14, inciso 3, da Lei 9868 de 99, que trata, além da ADI, também da ADC e da ADO. O artigo 14, parágrafo 3º, exige que na petição inicial conste a comprovação de uma divergência no âmbito dos juízos e tribunais em relação à aplicação daquela lei. Não basta mera divergência doutrinária, é preciso que haja uma divergência efetiva na aplicação das leis. Por que há a exigência desse requisito? Não seria estranho se qualquer lei editada pelo Parlamento pudesse ser levada a conhecimento do Supremo Tribunal Federal para que o Supremo apenas chancelasse a validade daquela lei, carimbasse a constitucionalidade daquela lei? Seria estranho, porque as leis já se presumem constitucionais. Princípio da presunção da constitucionalidade das leis. Só haverá necessidade de o Supremo declarar que aquela lei é constitucional
se houver uma celeuma no âmbito da aplicação da lei que cause um estado de incerteza e insegurança jurídica. Por fim, o último requisito, ou melhor, a última diferença entre a ADI e a ADC está na medida cautelar. O artigo 21 da Lei 9868 traz o regramento sobre a medida cautelar na ADC. Consta que o efeito da medida cautelar será a suspensão dos processos que envolvam a aplicação daquela lei. E o parágrafo único do artigo 21 diz que essa suspensão deverá perdurar por 180 dias. Se o Supremo Tribunal Federal não realizar o julgamento daquela causa em 180 dias, a medida cautelar perde a eficácia. Não há essa previsão para a ADI. A cautelar na ADI é diferente. Há uma antecipação da suspensão dos efeitos da lei que se pretende declarar inconstitucional. Porém, é importante ressaltar, o Supremo Tribunal Federal tem estendido a possibilidade de suspender ações cautelarmente, que é uma previsão típica da ADC, também para a ADI, já que se trata, como eu disse, de ações ambivalentes, com sinais trocados, mas que são muito semelhantes. Bom, com isso encerramos o estudo da ação declaratória de constitucionalidade. Basta conhecer a sua origem, as semelhanças e as diferenças em relação à ADI. Agora vamos passar ao estudo da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Primeira questão. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão trata de um tipo de inconstitucionalidade um pouco diferente, que é a omissão normativa. A Constituição Federal, em alguns casos, determina que o poder público, por meio de seus órgãos, edite atos normativos em complemento à norma constitucional. Isso porque existem as chamadas normas constitucionais de eficácia limitada. São aquelas que, uma vez vigentes, não produzem todos os efeitos que o legislador constitucional gostaria que elas produzissem. Elas demandam uma intermediação legislativa, demandam lei ou ato normativo que lhes complemente a eficácia e a extensão. Quando há uma norma de eficácia limitada que exija a complementação por meio de um ato normativo, a omissão em obedecer ao comando constitucional resultará em uma inconstitucionalidade por omissão. Essa inconstitucionalidade por omissão poderá ser resolvida ou solucionada por meio de dois instrumentos processuais. O primeiro é o mandado de injunção, é um remédio constitucional que irá tentar solucionar a omissão em uma ação de cunho subjetivo, em um controle de constitucionalidade concreto. O que nos interessa é o segundo instrumento de resolução da inefetividade das normas constitucionais, de algumas delas, que é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, o tribunal competente, o Supremo Tribunal Federal, irá declarar o estado de omissão e cientificar o poder competente para que ele adote as medidas necessárias para a resolução da omissão. Primeira questão que é importante tratar. Qual o tipo de omissão que pode ser taxada de inconstitucional para fins do cabimento da ADO? Não se trata daquela omissão político-administrativa, tampouco da omissão judicial. Exemplo, vamos supor que esteja vago um cargo para ministro do Supremo Tribunal Federal. E o presidente da República demore, não esteja querendo preencher aquele cargo. Trata-se de uma omissão que viola a Constituição, porém é uma omissão político-administrativa que não permite a sua resolução por meio de uma ADO. Caso haja uma omissão em uma ação judicial, o juiz não está proferindo a decisão, a resolução se dará por meio dos recursos e dos instrumentos processuais específicos,
previstos no sistema jurídico. A omissão de que trata a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é a omissão de cunho legislativo ou, de uma maneira mais ampla, de cunho normativo, já que não apenas o Congresso Nacional, mas também outros órgãos estatais podem estar em mora, em atraso, na edição de atos normativos. Bom, em relação ao objeto, então, temos uma omissão inconstitucional que exige dois pressupostos. Primeiro, o descumprimento de um comando constitucional para normatizar uma situação. Se a Constituição não profere um comando, ainda que implícito, o legislador não tem o dever de legislar. Legisla de acordo com a vontade popular, se for de interesse público. É preciso que haja, então, um comando constitucional desrespeitado. Um exemplo, o Supremo Tribunal Federal entendeu recentemente que há uma omissão do Congresso Nacional em criminalizar a homofobia, preconceito em razão da opção sexual, por conta do que diz o artigo 5º da Constituição, ali nos incisos 41 e 42. O Supremo entende que há um comando constitucional para que seja criminalizada essa conduta. E uma vez que o Congresso Nacional estava em mora, o Supremo Tribunal Federal, então, analisou ações, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão a esse respeito. Além do descumprimento de um comando constitucional, é preciso, segundo a doutrina, que haja o fator tempo. É preciso que seja decorrido um tempo razoável para que haja inconstitucionalidade por omissão. Eu costumo brincar nas minhas aulas com o seguinte exemplo. A Constituição Federal de 88 passou a se tornar vigente, adquiriu vigência, às 3 horas da tarde do dia 5 de outubro de 1988, quando, então, o presidente do Congresso Nacional promulgou e publicou em viva voz e circularam as edições extras do Diário Oficial com a promulgação e a publicação da Constituição de 88. 3 horas da tarde do dia 5 de outubro de 88. Vamos supor que às 4 horas da tarde, 1 hora depois da vigência da Constituição, já começassem a ser ajuizadas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão, por entender que os poderes públicos estavam omissos em cumprir os comandos constitucionais. Ora, a Constituição acabou de ser publicada e promulgada e publicada. Não houve um tempo razoável para se falar no requisito da mora, do atraso que viola a vontade constitucional. Uma outra questão também bem específica, avançada e muito interessante para o objetivo do nosso curso, diz respeito à existência de projetos de lei que já estão tramitando no Parlamento. Seria possível considerar o Parlamento omisso em violação à Constituição pelo fato de não ter editado algumas leis, sendo que essas leis, ou melhor, os projetos de lei já estão em trâmite no Parlamento? Veja que a edição de uma lei demanda tempo. Um projeto de lei precisa ser discutido na Câmara, no Senado, é preciso que haja, às vezes, emendas parlamentares com adequações. Trata-se do jogo democrático. Alguns parlamentares podem querer obstruir aquele projeto, aquela votação, enfim, demora mesmo. É típico do processo legislativo. Contudo, o Supremo tem entendido, muito na esteira dos ensinamentos do ministro Gilmar Ferreira Mendes, que a inércia em deliberar sobre um projeto de lei também poderá configurar uma omissão inconstitucional. Exemplo, um projeto de lei que está tramitando há 30 anos e até hoje não foi promulgado em cumprimento a um mandamento ou ordem constitucional. Nesse caso, haverá a inconstitucionalidade por omissão, mesmo com o projeto tramitando no Parlamento. Vejamos agora como está disciplinada a medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos ver aqui na tela comigo, por gentileza. É a Lei 9868 que trata também da ADO, dos artigos 12A até o artigo 12H. E o artigo 12F diz o seguinte: em caso de excepcional urgência e relevância da matéria, portanto apenas em casos excepcionais, o tribunal, por decisão da maioria absoluta dos seus membros, decisão de 6 ministros pelo menos,
observado o artigo 22, que exige um quórum de instalação da sessão de 8 ministros, poderá conceder medida cautelar após a audiência dos órgãos e autoridades responsáveis pela omissão inconstitucional, que deverão pronunciar-se no prazo de 5 dias. E o parágrafo 1º dispõe: a medida cautelar poderá consistir na suspensão da aplicação da lei ou do ato normativo questionado, como se fosse o efeito de uma ADI, no caso da omissão parcial, bem como na suspensão de processos judiciais ou procedimentos administrativos, como se fosse aquela cautelar da ADC, ou ainda em outra providência que o tribunal entenda ser necessária fixar. A questão da cautelar na ADO era polêmica até a inovação legislativa. Por quê? Os efeitos finais, e nós já vamos falar disso, de uma ADO, são geralmente bem restritos, apenas a cientificação do poder competente para que ele tome as providências necessárias para suprir a omissão. Não há um efeito concretista que concretize a vontade constitucional, pelo menos esse vem sendo o entendimento tradicional do Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo entendia, se nem mesmo a decisão final da ADO pode surtir efeitos concretistas, muito menos a decisão liminar. Então o Supremo não admitia decisões liminares e cautelares em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Mas a Lei 9868, com inovações legislativas de 2009, trouxe expressamente essa previsão no artigo 12F, como vimos. Então é possível, em casos excepcionais, a adoção de medida cautelar na ADO. Quanto aos efeitos da decisão, o artigo 103, parágrafo 2º da Constituição diz que, uma vez reconhecido o estado de mora pelo Supremo Tribunal Federal, será dada ciência ao poder competente para tornar efetiva a norma constitucional ou, se tratando de um órgão administrativo, o órgão deverá fazê-lo em um prazo de 30 dias. Então veja que são duas situações distintas. Em se tratando de um poder competente, como uma omissão do poder legislativo, não há fixação de prazo. Há apenas a declaração da mora e a cientificação para que o legislativo adote as providências em concretização à Constituição. Agora, em se tratando de um órgão administrativo, a Constituição estabelece o prazo de 30 dias para que o órgão administrativo adote as providências. Não há expressamente uma sanção para a ausência de providências dentro do prazo de 30 dias, mas a doutrina é tranquila que haverá sanções a serem estipuladas pelo tribunal ou mesmo a prática de algum crime de responsabilidade. Agora, a Lei 9868 de 99, entre os artigos 12A e 12H, trouxe uma disciplina um pouco diferente em relação aos efeitos da decisão da ADO. Além de estabelecer o prazo de 30 dias para que o órgão administrativo tome as providências para suprir a omissão, permitiu expressamente que o tribunal, em casos excepcionais, de acordo com as circunstâncias específicas do caso, estipule um prazo razoável, maior. Esse aumento do prazo, em casos excepcionais, é tranquilamente admitido pela doutrina. Porque há casos realmente em que um determinado ato normativo é complexo, demanda um tempo para ser editado e efetivado. Por isso, 30 dias às vezes se torna um prazo muito exíguo, podendo o tribunal estabelecer, por exemplo, um prazo de 6 meses para que o órgão administrativo adote as providências necessárias. Para encerrar o estudo das omissões inconstitucionais, resolvidas no âmbito abstrato pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão, eu gostaria de tratar do chamado estado de coisas inconstitucional. O que significa isso? Depende. Pode ser entendido como estado de coisas inconstitucional a situação de violação de direitos fundamentais de forma maciça, reiterada e persistente, bem como pode ser entendido como estado de coisas inconstitucional a própria técnica decisória exigida para a solução de problemas e falhas estruturais do Estado. Há situações
em que a mera declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo não resolve o problema. Existem falhas que são chamadas de falhas estruturais, que decorrem da inércia ou da incapacidade de vários órgãos e autoridades estatais. Há casos em que os três poderes têm culpa, têm responsabilidade pela existência de uma situação caótica em um determinado ambiente, que exige, então, como é uma situação excepcional, exige uma técnica especial de decisão. Esse estado de coisas inconstitucional é uma criação da Suprema Corte da Colômbia, que ali por volta dos anos 1990 criou essa modalidade de resolução de inconstitucionalidades por omissão, e isso se espalhou para o resto do mundo. No Brasil, o estado de coisas inconstitucional foi reconhecido na DPF 347, em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que o sistema penitenciário brasileiro é um autêntico estado de coisas inconstitucional, porque preenchidos os requisitos que fazem incidir esse tipo de situação. Para fins didáticos, eu gostaria de chamar aqui na tela os pressupostos do estado de coisas inconstitucional. Pressupostos do estado de coisas inconstitucional. São três. Primeiro, uma situação de violação massiva, contínua e generalizada de direitos fundamentais que afeta um número amplo de pessoas e grupos, como o Supremo identificou no sistema penitenciário brasileiro, em que os presos estão em situação degradante, sujeitos a diversas doenças e mortes de facções, sem vaso sanitário, enfim. Foi a situação que foi constatada pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo requisito, a inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a situação. Trata-se, portanto, de uma inconstitucionalidade por omissão que representa uma falha estrutural do Estado. E, por fim, terceiro pressuposto ou requisito é a superação das transgressões exigir a atuação não apenas de um órgão, e sim de uma pluralidade de autoridades, mediante a adoção de medidas complexas, envolvendo mudanças estruturais. Por isso é que não basta ao Supremo Tribunal Federal declarar que há uma omissão do Executivo, do Legislativo, em melhorar a situação dos presídios. Isso não resolveria nada. É preciso que o Judiciário tire da inércia os demais poderes e também adote posturas necessárias para, em conjugação e atuação conjunta e concertada de todos os três poderes, a situação de violação a direitos fundamentais possa ser debelada. Entramos agora na terceira ação de controle abstrato e concentrado da nossa aula, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF. A ADPF está prevista no artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, que diz o seguinte: compete ao Supremo Tribunal Federal julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental nos termos da lei. Veja que a Constituição não traz muitas coisas a respeito da ADPF, apenas o nome, a competência do Supremo Tribunal Federal e delega à legislação demais regramentos a respeito da ADPF. Por conta disso, houve uma celeuma na doutrina para saber para que serviria essa chamada arguição de descumprimento de preceito fundamental. Para que serviria a ADPF? Uma certa parcela doutrinária entendia que a ADPF seria equivalente a um recurso ou reclamação constitucional existente lá na Alemanha, em que cidadãos comuns, poderiam provocar a atuação do Tribunal Constitucional para que resolvesse uma situação de incompatibilidade entre um ato normativo, ou um ato do poder público, e um preceito fundamental, uma norma especial ou normas especiais da Constituição Federal. Porém, não foi esse o regramento estipulado pela lei que trata da ADPF, que é a Lei 9882 de 1999. Perceba que a Constituição é de 1988
e a lei só foi editada em 1999, uma década depois. Durante esse período, o Supremo entendeu que o artigo 102, parágrafo 1º da Constituição, configuraria uma norma constitucional de eficácia limitada. Ou seja, enquanto não editada a lei específica, no caso a Lei 9882 de 99, não seria possível ao Supremo processar e julgar ADPFs. Portanto, só após 1999 é que as primeiras arguições de descumprimento de preceito fundamental passaram a ser processadas e julgadas, e com o regramento legal, a doutrina pôde, enfim, fazer um estudo mais detalhado para saber o que seria essa ação especial. Primeira questão. Existem duas modalidades de ADPF. A primeira modalidade diz respeito a um controle abstrato de constitucionalidade de leis e atos normativos, como se fosse uma ação direta de inconstitucionalidade. A ADPF faz as vezes da ação direta, do mesmo jeitinho, com a diferença de que será residual. Veremos que, por conta da regra da subsidiariedade, a ADPF só poderá ser processada quando não for cabível a ADI, para o controle objetivo e abstrato de um ato normativo. Mas há uma segunda modalidade de ADPF, prevista no artigo 1º, parágrafo único da Lei 9882, que é a chamada ADPF incidental. Trata-se de uma ação em que, durante um julgamento de um caso concreto, um processo subjetivo entre partes formais, uma arguição de que há um ato normativo ou um ato do poder público que viola um preceito fundamental é levada ao conhecimento do Supremo, havendo a suspensão daqueles processos ordinários, até que o Supremo decida se há realmente um descumprimento de um preceito fundamental, ou seja, há uma cisão do julgamento, e essa questão incidental é resolvida, e após a decisão do Supremo haverá uma vinculação dos juízes e tribunais para que respeitem o entendimento do Supremo e julguem o pedido, o caso concreto que está sob litígio. Veja que é muito semelhante àquele incidente de arguição de inconstitucionalidade previsto no Código de Processo Civil, nos artigos 948 a 950, incidente esse que foi estudado na aula que trata do controle difuso. Por isso, essa ADPF incidental é tida pela doutrina e reconhecida, o que é reconhecido pelo próprio Supremo, como uma modalidade de controle concentrado, que se dá perante o Supremo, porém concreto, vinculado a casos concretos, e não abstratamente, como ocorre com a outra modalidade da ADPF, a ADPF principal, que se assemelha à ação direta de inconstitucionalidade. A respeito da legitimidade para a ADPF, são os mesmos legitimados da ADI, da ADC e da ADO, ou seja, aquele rol do artigo 103 da Constituição Federal, dos incisos 1 até o 9. Na lei aprovada pelo Congresso Nacional, a Lei 9882, houve a previsão de que o cidadão comum pudesse provocar o Supremo Tribunal Federal para o julgamento de uma ADPF. Porém, houve o veto presidencial a esse dispositivo e o veto foi mantido. Por isso, o cidadão comum, nos termos da lei, poderá, no máximo, provocar o Procurador-Geral da República para que o Procurador-Geral da República, em um juízo discricionário, decida se vai provocar o Supremo ou não por via de ADPF, não podendo o cidadão recorrer desta decisão do Procurador-Geral da República, nem ajuizar por conta própria a ADPF. Além da legitimidade da ADPF, da sua competência e do seu regramento legal, que está na Lei 9882, é importante saber qual é o objeto dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental e qual é o seu parâmetro. Bom, em relação ao objeto, segundo os termos da lei, trata-se de uma ação cabível contra ato do poder público. Ato do poder público. É um objeto bastante amplo, pois ato do poder público inclui não apenas atos normativos, mas atos
de efeitos concretos. Incluiria, em tese, atos políticos, atos jurisdicionais, como decisões judiciais. Incluiria vários tipos de atos, desde que emanados do Estado. A ressalva ficaria apenas para atos particulares ou privados que não poderiam e não podem ser objeto da ADPF, segundo a doutrina majoritária. Agora, embora a lei repasse essa ideia de amplitude do objeto e a doutrina defenda realmente a amplitude do objeto, o Supremo Tribunal Federal tem limitado as hipóteses de cabimento da ADPF. 2 exemplos. A doutrina admite o cabimento de ADPF para atos regulamentares, atos normativos secundários, como portarias, instruções, decretos regulamentares de lei, pois a lei diz em ato do poder público, não diz que tem que ser um ato normativo primário. Porém, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não é cabível, em regra, a ADPF contra atos secundários. Apenas excepcionalmente o Supremo tem admitido essa hipótese. Uma delas se deu, a título exemplificativo, em atas de assembleias e algumas resoluções da Universidade de Brasília, a Universidade Federal de Brasília, quando instituiu cotas para o ingresso nas universidades públicas. A instituição das cotas, na UNB, não foi feita por meio de lei ou de um ato normativo primário, mas por meio de atas de resoluções e deliberações da própria universidade. E o Supremo admitiu o cabimento de ADPF contra esses atos normativos secundários. Inclusive julgou que eram compatíveis com a Constituição. Porém, isso se deu em caso excepcional. A regra é que o Supremo não admite ADPF contra atos que apenas detalham as leis. A segunda hipótese polêmica diz respeito a atos políticos. A doutrina, uma boa parcela da doutrina, entende que atos políticos deveriam ser objeto de questionamento via arguição de descumprimento de preceito fundamental. Porém, o Supremo tem entendido que não. Apenas atos de cunho normativo que estejam de fora, ao largo da esfera política. O melhor exemplo, inclusive muito cobrado para quem faz provas de concurso público, é o do veto presidencial a um projeto de lei. Quando o presidente da República veta um projeto de lei aprovado pelo parlamento, por entender que aquele projeto é inconstitucional, seria possível que o Supremo Tribunal Federal se manifestasse sobre esse ato político do presidente da República? O ministro Gilmar Ferreira Mendes, em obra doutrinária, defende que sim, que seria possível, a ADPF serviria também para esse escopo. Porém, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que não é possível. Qualquer ato político, inclusive o veto a um projeto de lei, não pode ser questionado perante o Poder Judiciário, nem mesmo pela via da ADPF. Agora, fora essas questões mais específicas, o objeto da ADPF é muito amplo, é muito mais amplo do que de uma ADI. Nos termos da Lei 9882 de 99, é possível questionar via ADPF leis e atos normativos municipais que violem a Constituição Federal. É possível questionar leis e atos normativos já revogados ou cujos efeitos já se exauriram, e mesmo leis pré-constitucionais, mesmo leis anteriores à Constituição de 88, podem ser analisadas nesse controle abstrato em face do Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADPF, o que jamais é admitido em uma ação direta de inconstitucionalidade. Ok, sabemos quais são os objetos de uma ADPF, bastante amplos. Mas e o parâmetro? A Constituição diz que caberá à ADPF pelo descumprimento de um preceito fundamental. O que seria esse preceito fundamental? Segundo a doutrina, como não há conceituação constitucional nem legal, o preceito fundamental é um objeto ainda em construção, que será identificado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas significa, a priori, uma categoria especial de normas, de regras e princípios constitucionais, de normas constitucionais. Há uma categoria especial que é tida por fundamental e que, se contrariada por um ato do poder público, poderá ser
provocar o cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Hoje, o que se poderia encaixar como um preceito fundamental? De maneira incontroversa, teríamos os princípios fundamentais dos artigos 1º a 4º da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais que estão, em sua maioria, no título 2, artigos 5º a 17 da Constituição, embora haja direitos fundamentais heterotópicos espalhados na Constituição. Também as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, e ainda os princípios constitucionais sensíveis previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Para encerrarmos o estudo da ADPF, resta a análise de 2 pontos. Primeiro, a subsidiariedade da ADPF. O artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9882 de 99, diz que não será admitida a arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver outro meio eficaz capaz de sanar a lesividade. Isso significa que a ADPF é uma ação residual, uma ação que fica em reserva e só é cabível quando não houver a possibilidade de ajuizamento de uma ADI, de uma ADC, de uma ADO. A ADPF é residual. O Supremo Tribunal tem entendido que o outro meio capaz de sanar a lesividade é uma ação de cunho abstrato, exatamente como eu disse, a ADI, a ADC, e não ações comuns ou recursos comuns, ainda que se trate de um recurso extraordinário para o Supremo. Então, apenas para exemplificar, se uma determinada lei estadual está sendo questionada em relação à sua constitucionalidade, deverá ser ajuizada a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI. Por caber a ADI, não cabe a DPF contra essa lei estadual. Porém, em se tratando de uma lei municipal que viole a Constituição Federal, como não cabe a ADI em face de lei municipal, será cabível a DPF, preenchido o requisito da subsidiariedade. Para finalizarmos o nosso estudo da ADPF, vamos analisar a medida cautelar no âmbito dessa ação. Aqui na tela, vamos acompanhar comigo o artigo 5º da Lei 9882 de 99, que diz: o Supremo Tribunal Federal, por decisão da maioria absoluta dos membros, poderá deferir um pedido de medida liminar na ADPF. Parágrafo 1º. Em caso de extrema urgência ou perigo de lesão grave, ou ainda se em período de recesso, o relator pode conceder a liminar monocraticamente ad referendum do Tribunal Pleno. O parágrafo 2º diz que o relator poderá ouvir os órgãos e autoridades responsáveis pelo ato questionado, bem como o advogado-geral da União ou o procurador-geral, no prazo de 5 dias para tomar a decisão da medida liminar. E, por fim, o parágrafo 3º diz que a liminar poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento do processo, ou mesmo suspensão dos efeitos das decisões judiciais, ou ainda qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da ADPF, salvo se decorrentes da coisa julgada. Então veja que mesmo uma decisão judicial pode ser objeto de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, desde que se entenda que a decisão judicial que interpretou a Constituição foi contrária ou vulnerou preceitos fundamentais. E na liminar é possível que o Supremo Tribunal Federal suspenda os efeitos dessa decisão, salvo se decorrentes da coisa julgada. Se a decisão judicial tiver transitado em julgado, não cabe mais a ADPF. Vamos chamar agora os nossos testes de conhecimento. Primeira questão, vamos à tela. 1. Cabe a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo a. Federal ou estadual, de ato normativo ou lei federal ou estadual. B. De lei federal, estadual ou municipal. C. Lei estadual apenas. D. Ato que não seja impugnável por uma ação direta de inconstitucionalidade. Vamos à resposta? Letra C. A ação declaratória de constitucionalidade só é cabível em face de lei ou ato normativo estadual, diferentemente da ADI, que é cabível em face de lei ou ato normativo estadual ou federal, diferentemente da ADPF, que é cabível em face de atos que não são impugnáveis por essas ações, e diferente da ADO,
que é cabível em face de uma omissão inconstitucional. Vamos agora ao nosso segundo teste de conhecimento. 2. Declarada a inconstitucionalidade por omissão, o tribunal a. Fixará um prazo de 30 dias para que o Legislativo adote as providências necessárias para sanar a omissão. B. Fixará prazo razoável para que o Legislativo adote tais providências. C. Dará ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias. D. Condenará o Poder Legislativo ao pagamento de multa em caso de mora irrazoável. Vamos à resposta? Letra C. Em se tratando de poder competente, o máximo que o Supremo Tribunal Federal pode fazer é cientificá-lo para que ele adote as providências necessárias. Apenas se tratando de órgão administrativo é que o Supremo fixará o prazo de 30 dias ou, nos termos da lei, um prazo excepcional um pouco mais largo em face das peculiaridades da situação. Vamos agora, meus amigos, ao nosso terceiro e último teste de conhecimento. 3. Segundo a posição fixada pelo Supremo Tribunal Federal, não pode ser objeto da ADPF: a. O veto presidencial a projeto de lei. B. Lei revogada. C. Lei municipal. D. Decisões judiciais. Vamos à resposta? Letra A. O veto presidencial. Embora a doutrina defenda essa possibilidade, o Supremo tem entendido que não cabe a DPF em face de atos políticos, como é o veto, mas é cabível a DPF em face de lei municipal, lei já revogada e outras hipóteses que estudamos nesta aula. Bom, encerrados os nossos testes de conhecimento, é hora de fazer um resumo de tudo o que já vimos até o momento a respeito do controle de constitucionalidade. Vimos inicialmente que o controle de constitucionalidade existe em diversos países e que cada país adota um sistema próprio. Não há dois sistemas idênticos de controle de constitucionalidade. Porém, existem duas formas básicas desse controle, dois sistemas principais. O sistema norte-americano, que foi aquele criado em 1803, no caso Marbury versus Madison, pela decisão do juiz, presidente da Suprema Corte, o ministro John Marshall. E, posteriormente, em 1920, na Áustria, foi criado o sistema austríaco ou europeu continental, em que a decisão de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo é dada não pelos juízes e tribunais em geral, mas sim por uma corte ou um tribunal constitucional com a competência específica para essa declaração. Vimos também que existem diversas diferenças entre esses controles e que o Brasil adota as duas modalidades, um controle híbrido. Desde a Constituição de 1891, o Brasil passou a adotar um controle jurisdicional de constitucionalidade das leis, inicialmente apenas o modelo norte-americano, que permite a todos os juízes e tribunais declarar que uma lei é inválida por ser incompatível com norma superior, que é a Constituição Federal. Posteriormente, com a Constituição de 1934, novos instrumentos foram inseridos no nosso sistema judiciário, até chegar à Constituição de 46, em que a Emenda Constitucional 16 de 1965 trouxe pela primeira vez um controle abstrato por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Estudamos também, em uma segunda aula, o controle difuso de maneira mais detalhada. Estudamos questões como a cláusula de reserva de plenário, que está prevista no artigo 97 da Constituição Federal e dispõe que os tribunais, para que possam declarar uma lei inconstitucional, devem fazê-lo por meio da maioria absoluta dos seus membros, do plenário, ou de um órgão especial criado para receber delegações administrativas e jurisdicionais do Tribunal Pleno. É uma garantia de que o entendimento majoritário no tribunal prevaleça em face das decisões políticas dos representantes do povo, dos mandatários populares. Vimos também que existe um instrumento no artigo 52(10) da Constituição, em que o Senado Federal pode suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional pelo Supremo.
e que essa resolução editada pelo Senado Federal deve guardar uma série de requisitos, mas se trata de um ato discricionário, um ato que compete, de acordo com o princípio da separação dos poderes, à conveniência do Senado Federal e que modernamente vem sendo muito questionado. Advoga a doutrina, e inclusive já houve um caso em que o Supremo reconheceu essa situação, que a resolução do Senado não tem mais o efeito de estender os efeitos da decisão de controle difuso dada pelo Supremo para todos os casos, mas apenas de conferir maior publicidade às decisões do Supremo Tribunal Federal. Em uma terceira aula, tratamos especificamente do controle concentrado de constitucionalidade. E na primeira parte, falamos essencialmente da ação direta de inconstitucionalidade. Vimos quais são os objetos possíveis de serem questionados perante o Supremo Tribunal Federal. Vimos que, por exemplo, normas originárias da Constituição Federal não podem ser objeto desse tipo de controle. Por outro lado, emendas à Constituição podem ser objeto do controle de constitucionalidade concentrado e abstrato, caso violem o devido processo legislativo ou sejam tendentes a abolir cláusulas pétreas. Vimos também os legitimados a propor uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo rol está previsto no artigo 103 da Constituição Federal e que traz diversos detalhamentos, como a existência de capacidade postulatória implícita na lei para a maior parte desses legitimados e como a exigência de demonstração de pertinência temática para alguns desses legitimados, que são chamados de legitimados ativos especiais, os governadores de Estado e do Distrito Federal, as Assembleias Legislativas e a Câmara Legislativa do DF, bem como as confederações sindicais e as entidades de classe de âmbito nacional. Vimos também os efeitos da decisão na ação direta de inconstitucionalidade. Vimos que apenas a parte dispositiva provoca os efeitos objetivos, que decorrem da coisa julgada, e da coisa julgada decorrem ainda efeitos subjetivos, que se concentram na eficácia erga omnes, a eficácia para todos. Vimos também que dos efeitos subjetivos, além da eficácia erga omnes, há o efeito vinculante. Todos os demais órgãos do judiciário, bem como a administração pública, direta e indireta, em todas as esferas, são obrigados a positivamente respeitar o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ficam vinculados a proferir decisões e atos administrativos compatíveis com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu nessas ações de controle concentrado. Vimos ainda que não cabe recurso da ação direta de inconstitucionalidade, nem da ADO, nem da ADC, e vale também para a DPF. A única exceção são os embargos de declaração da decisão final. E em face de decisões monocráticas, seria cabível o recurso do agravo regimental, que é previsto tanto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que tem força de lei nesse ponto, quanto na própria Lei 9868, no artigo 4º, parágrafo único, quando diz que cabe o agravo da decisão que indefere a petição inicial da ADI por entender que ela é inepta ou manifestamente improcedente. Depois de analisarmos todos os detalhes da ação direta de inconstitucionalidade, partimos, na aula de hoje, para o estudo das 3 outras ações de controle abstrato, a ADC, a ADO e a ADPF. Falamos que a ação declaratória de constitucionalidade basicamente segue os detalhamentos da ação direta de inconstitucionalidade, mas possui algumas especificidades, como um objeto mais restrito, um requisito processual específico, medida cautelar diferenciada, além da não participação do advogado-geral da União. Falamos das diversas hipóteses de inconstitucionalidade por omissão no âmbito da ADO, inclusive detalhamos também o estado de coisas inconstitucional que já foi reconhecido pelo Supremo na ADPF 347. Por fim, tratamos da própria arguição de descumprimento fundamental, de preceito fundamental, essa ação que no início era tão esquisita e tão pouco conhecida e que, por força da Lei 9882 de 99, passou a ter um detalhamento mais claro e que se trata de uma ação residual
em face das demais ações de controle abstrato de constitucionalidade. Com isso, encerramos essa aula. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.